A paz, queridos, aqui é o apóstolo Luiz Hermínio, fundador e presidente do Ministério Mevan Global, e eu creio que nós estamos entrando em um tempo decisivo na história da igreja. E por isso nós queremos capacitar milhares de pessoas, homens e mulheres dispostos a se aprofundar na palavra e na instrução do Espírito, para estarem prontos para o que Ele vai derramar nos próximos anos sobre nós. Por isso, nós estamos nos preparando através da certificação em Teologia e Ministério do Espírito, um núcleo de estudo, formação e revelação para quem quer servir com maior nível de maturidade e poder. Se você faz parte desse grupo de pessoas, clique em Saiba Mais e venha se unir a nós nesse mover de fogo do Espírito e compreensão da palavra. A certificação em Teologia e Ministério do Espírito não é só mais um curso, é uma resposta, é um caminho de preparo, de alinhamento, de ativação. Tem gente que ora pedindo direção, mas quando ela chega, hesita em dar o passo. Eu estou aqui para te encorajar a dar o passo que você precisa dar, para viver o que você quer viver. Hoje nós vivemos um marco na história do Mevan. Essa realização é uma resposta de oração de muitos anos. Um passo claro para levantar, formar, enviar homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito, com clareza, maturidade e autoridade para os dias que estão por vir. Estamos construindo um caminho de formação sólido para quem deseja crescer em sabedoria, entendimento e movimentação espiritual. E preparar uma igreja sóbria, viva e pronta para colher o que Deus está prestes a derramar. Se o teu coração queima por isso, clique agora no botão abaixo e garanta a sua vaga. Vai ser uma honra caminhar com você. Vai ser uma honra servir a sua mesa. Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. É um prazer, um privilégio estar aqui com você já nessa primeira aula para falar de um assunto tão contundente nas Escrituras, que é essa teologia da paternidade prática. Nós acreditamos numa paternidade prática, não só teórica, né? Não ensino somente da paternidade, mas essa vida prática, cotidiana, de pai e filho trabalhando juntos, porque é assim que nós cremos que as Escrituras nos revelam. Pai e filho trabalhando juntos. Você vai perceber no Velho Testamento, o pai apontando para o filho no Novo Testamento e o filho no Novo Testamento, relembrando tudo que o pai lhe havia dito e fazendo somente aquilo que o pai lhe dava instrução para fazer. Muito feliz de estar aqui com você. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade, quero orar para que o Senhor ilumine a luz do nosso entendimento e que o Senhor abra o nosso coração para ouvir essa palavra. E que eu aqui, do outro lado, eu não só informe você de algumas questões que para nós são muito relevantes, mas que a gente possa transmitir vida para você através das Escrituras. Que Deus te abençoe e vamos juntos nesse momento tão glorioso. Nós aqui no Mevan, a gente costuma dizer que nós somos mestres construtores de pessoas, né? Para desenvolver líderes em todas as áreas. E um dos assuntos que nós usamos aqui como um balizador para a nossa liderança é justamente a paternidade. Entendendo que desenvolver pessoas em todas as áreas, não só para o púlpito, mas em todas as áreas, né? Costumamos dizer que muitas pessoas te dão conselhos, mas só quem te dá destino é a voz de um pai. Paternidade, ela vai dar destino. A gente precisa separar algumas coisas, como, por exemplo, paternidade e paternalismo são coisas diferentes. Paternalismo é quando alguém chama tudo de meu, coloca tudo debaixo das suas mãos e diz: são os meus filhos na fé. Na realidade, o nosso objetivo, quando ressaltamos paternidade, não é preparar filhos na fé, é preparar os próximos pais, as próximas mães, para as próximas gerações, dando continuidade à vida como o Senhor Jesus deixou claro para todos nós, né? Deus, quando criou o homem, ele disse que o homem deveria dominar sobre todas as coisas, e Deus não parou num homem. A vida vem seguindo, né, de gerações em gerações. E paternidade não tem a ver com a profundidade do poço, mas tem a ver com a pureza da água que está sendo bebida desse poço. Então, de tempo em tempo, aqui no ministério, nós costumamos fazer um reset, né? Fazer um reset,
fazer cálculos, ver se a gente está realmente ouvindo a voz de Deus, ver se realmente nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, né? Porque senão a gente vai criando um ministério que vai virando mais um monastério. É um perigo quando um ministério vira um monastério que você se isola e aí, claro, você não vai conseguir exercer paternidade. Até porque paternidade se exerce em favor de pessoas, não é sobre pessoas. O objetivo da paternidade é exercer vida em favor do outro. Quando as Escrituras dizem que o pai agrega para os filhos, e é isso que nós temos que fazer, agregar para as próximas gerações, preparar o caminho, né? A gente sempre fala aqui que nós estamos asfaltando as ruas para que os nossos filhos e netos, as próximas gerações, o que vem posteriormente, caminhem numa velocidade muito maior. Então é isso, não se isole, se relacione. Vai ser impossível você exercer paternidade isolado, né? Não recebendo e não dando essa paternidade. A paternidade espiritual, ela tem o objetivo de não criar dependência ministerial. Então a paternidade espiritual, guarde isso, porque isso é importante no decorrer deste curso. Paternidade espiritual não cria dependência ministerial. Paternidade espiritual, ela tem por objetivo ensinar você a ouvir a voz de Deus, até que Cristo seja formado em vós, né? Palavra do apóstolo Paulo, quando ele diz, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós, né? E é interessante que quando Paulo diz isso, ele diz que sente dores de parto por quem de novo sinto dores de parto. Ou seja, ele estava sentindo dores de parto pelas mesmas pessoas, né? Porque você sabe, você que é pai, você que é mãe sabe, né? Você nunca vai se desvencilhar dos seus filhos, né? Você vai envelhecendo, seus filhos vão sair de casa, vão se casar, vão dar continuidade à vida, vão dar continuidade às suas famílias, porque essa é a ideia de Deus, uma geração contando maravilhas para outras gerações. Essa sempre foi a ideia original do Senhor, paternidade. Como eu disse, guarde isso, paternidade não é paternalismo. Paternidade espiritual não é para criar dependência ministerial. Então, o que é que Jesus veio fazer? Jesus veio para estabelecer e manifestar o reino de Deus. Um reino trazendo a revelação de Deus como Pai, né? O reino do seu Pai, carregado de paternidade, carregado do governo do Espírito Santo, firmado na eternidade. Então, esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo é justamente esse, né? Eu vou começar citando para você 2 Crônicas, capítulo 29, e o verso 2, quando diz que Ezequias fez tudo o que era reto como seu pai Davi. Só que Ezequias não era filho de Davi. Ezequias era filho de Acás, mas o seu modelo de paternidade era Davi. E você vai perceber também que muitos reis receberam um tratamento especial só porque eram descendentes de Davi. Davi alcançou um lugar de intimidade em Deus e ele se tornou o quê? Uma bênção coletiva. Então você vai perceber que muitos dos reis que eram descendentes de Davi tiveram favor especial só por estar na linhagem de Davi, né? E é maravilhoso isso, maravilhoso. Eu louvo a Deus por isso. Então, quando uma pessoa é órfã, é outra coisa que você vai perceber em meio à paternidade. À medida que você vai caminhando, a paternidade ela vai se desenvolvendo. Quando você é órfão, a figura de paternidade para você não tem valor. E muitas vezes você não vai perceber Deus como pai no seu propósito de vida. Você não vai perceber Deus como pai. Por quê? Porque a figura de paternidade ela não tem valor para você. Então, aí a pessoa vai tentando adquirir experiência somente pela teoria. É como querer matar a fome lendo só o cardápio do restaurante. Então, o nosso objetivo aqui nesse curso é deixar claro para você, querido, deixar muito claro para você que sem uma vida prática, sem uma vida cotidiana, né, você não vai conhecer, desfrutar e muito menos exercer paternidade ministerial na vida de ninguém. Eu costumo dizer que não é paternidade espiritual, é paternidade ministerial. Por quê, pastor?
Porque paternidade espiritual, nós temos Deus como pai, né? Agora, é impossível também você crescer sozinho, só com Deus, né? Até a sua diferente, falar só com Deus, mas quando Adão estava no Éden, só com Deus, Deus disse que não era bom que ele estivesse só. Eu entendo que Deus estava falando isso em relação à continuidade da vida, em relação a Eva, mas um homem sozinho, ele não exerce aquilo que ele foi chamado para exercer, né? Então você vai precisar de outras pessoas. E o nosso objetivo é deixar claro isso para você. E também algumas coisas que eu preciso falar em relação à paternidade, bem prática essa aula, para você realmente ver, identificar se realmente você está vivendo uma paternidade bíblica saudável ou está preso ao egocentrismo de alguém que trata como um filho, mas muitas vezes não é filho, né? Na realidade, paternidade, você não precisa chamar ninguém de pai. Mateus fala isso, 23:9, diz que a ninguém chameis de pai, porque só um é o vosso pai. Reconhecer paternidade de um homem não quer dizer que você tem por obrigação chamar ele de pai. Se você quiser, você pode fazer, mas não tem por obrigação. Ah, é porque esse aqui é meu pai na fé. Seu pai na fé é Deus. Seu pai na fé é Deus, né? Nós temos pais ministeriais. Muitos homens passaram pela minha vida, muitos casais passaram pela vida pela vida da Iraci, pela vida desta casa, o Ministério Mevan, e nós somos muito ministrados por esses homens e por essas famílias. E nós temos até hoje, né, eles como referências para nossas vidas, pessoas que nos destravaram, pessoas que nos despertaram, né, pessoas que nos mostraram um destino, nos tiraram de uma confusão teológica, nos tiraram de uma confusão ideológica e nos trouxeram destino pelas Escrituras. Então eu tenho consideração por essas pessoas até hoje, porque foram homens que marcaram a minha vida e a vida da Iraci e a vida desta casa. Homens que, por exemplo, me ensinaram a lidar com dinheiro na obra de Deus, homens que me ensinaram a lidar no casamento, como que me tornar um melhor pai, um melhor marido, um melhor amigo. Então todas essas pessoas, elas exerceram sim paternidade sobre a minha vida. E nós precisamos lembrar também que o diabo também oferece uma paternidade, só que falso, né? Jesus disse, uma vez quando ele estava falando, ele disse que, olha, vocês têm por pai o diabo. Ele falou isso, vocês têm por pai o diabo. Por quê? Porque vocês estão debaixo dessa condução. Paternidade conduz. Então, nós precisamos examinar para ver quem está nos conduzindo de uma forma correta. Amém? De uma forma correta. Então, nós precisamos entender isso. Por exemplo, você vai perceber, por exemplo, que em Gênesis capítulo 9, Deus confirma a sua aliança com Noé, né? Depois que Noé sai da arca, Deus começa o mundo com Noé. Mas você vai perceber que Deus recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano com Noé, né? Porque Noé, ele bebe, ele toma um porre de vinho, né? Bebe bastante, fica embriagado, e Canaã, o filho de Noé, vê seu pai nu, e Noé amaldiçoa Canaã. Ele diz, maldito seja Canaã, servo de servo seja Canaã. E aí quando Noé amaldiçoa Canaã, ali você vai perceber, por exemplo, ele amaldiçoa Canaã, amaldiçoa a descendência de Canaã. E Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa as próximas gerações. Olha, veja bem como isso é sério, gente. Deus, ele recomeça o mundo com Noé, mas não recomeça o plano divino com Noé, porque Noé amaldiçoou Canaã. E Canaã foi amaldiçoado por Noé, a sua descendência. Filhos, ele disse assim, servos de servos seja Canaã. Ser servo é maldição? Claro que não. Ser servo não é maldição, mas ser servo de servo é maldição. Por quê? Porque servo de servo já é escravidão. Então servo de servo já é escravo. Então, nós temos que perceber isso também. E aí Deus recomeça o plano com quem? Com Abraão. Está pegando isso? Guarde bem isso. Ele recomeça com Abraão no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12, né, diz assim, e o Senhor
o Senhor tinha dito a Abraão: deixa a tua terra natal, seus parentes e a sua família, a família de seu pai, e vá para a terra que eu te mostrarei. E farei de você uma grande nação, e abençoarei, e o tornarei famoso, e você será uma bênção para os outros. Olha, você será uma bênção para os outros. Então eu tenho que ser bênção para quem? Para os outros. Então Deus recomeça o plano com Abraão. E para onde Deus manda Abraão? Para Canaã. Meu Deus, que coisa linda isso. Abraão, ele recomeça o plano de paternidade em Abraão. Deus recomeça o plano de paternidade em Abraão. E Deus manda Abraão para Canaã, uma terra que tinha sido amaldiçoada. Canaã era descendente de Cão. Uma terra que foi amaldiçoada sem paternidade. Canaã não tinha paternidade, porque justamente Noé amaldiçoou Canaã. E por isso Deus manda Abraão para Canaã. Deus, repetindo, recomeça a terra com Noé, mas não recomeça o plano divino com Noé. Deus não recomeça. Por quê? Porque Deus não reconhece uma paternidade que amaldiçoa seus filhos. Canaã não tinha paternidade. E Deus manda Abraão para lá para começar o seu plano divino, para abençoar uma terra sem paternidade. Para você perceber como paternidade é um assunto contundente nas Escrituras. Uma terra que foi amaldiçoada, sem paternidade. Agora o homem chamado por Deus, Abraão, né, o pai da fé que você conhece e eu conheço nas Escrituras. E aí você vai perceber, Deus enviou Abraão para lá para abençoar essa terra. Outro fato interessante, que Mateus capítulo 1, versículo 1, você vai ver Mateus capítulo 1, e o versículo 1, quando fala da genealogia de Jesus, isso é muito, chega a ser intrigante, né? Porque o Senhor fala da genealogia de Jesus e ele não cita Noé. Diz assim: este é o registro dos antepassados de Jesus Cristo, descendente de Davi, descendente de Abraão. Uau! Você viu como é perigoso você amaldiçoar a próxima geração? Deus não reconheceu Abraão na genealogia. É interessante que tem duas genealogias de Cristo nas Escrituras. Tem Lucas capítulo 3 e tem Mateus capítulo 1. Mateus capítulo 1 é de pai para filho. Lucas capítulo 3 é de filho para pai. Na genealogia de Lucas, você vai perceber que Noé está lá. Noé está lá, na genealogia de Lucas. Mas na genealogia de Mateus, Noé não está, porque aqui Noé é reconhecido como filho, mas não como paternidade. Então, querido, eu quero deixar claro para você nesse nosso primeiro encontro que não amaldiçoe a próxima geração. Não amaldiçoe seus filhos, não amaldiçoe os seus funcionários, se você é um empresário, não amaldiçoe os servos que servem na igreja, nunca amaldiçoe ninguém. Você pode estar quebrando uma continuidade. Paternidade é sempre abençoar. Deus te torna uma bênção para abençoar os outros. Deus te torna uma bênção para abençoar os outros. Deus não reconhece paternidade que amaldiçoa seus filhos. E se eu não entender a ideia de paternidade, nós iremos corromper a ideia original. E isso será em todos os assuntos. No reino de Deus, nos 5 ministérios, na família, na restauração, nas finanças, no casamento. Todos esses assuntos precisam entender a ideia original, que é a paternidade. A teologia moderna precisa reconhecer paternidade como um assunto de fundamento. E é por isso que nós queremos começar essa primeira aula falando disso para você. Existe aqui um convite para você participar da comunhão do corpo de Cristo. E para nós comermos desse lugar, nós precisamos mergulhar nas Sagradas Escrituras. Então hoje existe um convite do céu acontecendo aqui, um convite do Espírito acontecendo aqui, para que tudo aquilo que a gente vivenciou e que talvez para nós foi apenas experiência, hoje nós estamos teologizando e transformando numa conduta acadêmica, para que você possa ter sustentação para dar base a tudo isso que você tem vivido e vai viver daqui por diante. Então entenda, o Senhor está nos convidando.
E por falar em convite, eu quero fazer um convite mais do que especial ao diretor do CTM, ao nosso querido professor e pastor Matheus Lapa, a quem eu tenho um carinho e um apreço incrível para estar conosco. Então é importante nós entendermos que há um rio acontecendo aqui. Existe um rio que está acontecendo no nosso meio e que nós precisamos aproveitar o veio desse rio e mergulhar profundamente, não é isso, Matheus? Que coisa linda, que coisa linda. É maravilhoso nós estarmos aqui. Amém. Fluindo nesse rio do Espírito, né, nesse tempo de instrução, como o apóstolo Luiz Hermínio tem dito, um tempo de instrução que precede um tempo de derramamento. Nós acreditamos que o avivamento que virá por meio da instrução. Sim. E é por isso que nós estamos nesse momento lançando o Centro Teológico Mevan, que será esse catalisador de tudo que Deus quer fazer em nós, a partir de nós e através de nós para esse tempo e para o futuro. Nós nos tornaremos recipientes de um novo derramar do Espírito a partir do momento que nós tivermos acesso a essas revelações incríveis que serão compartilhadas por conta dessa base, dessa plataforma teológica construída, né, com tanto amor, com tanto esmero, com tanto carinho, com tanta dedicação. Nós temos acompanhado nesses dias, né, tanta inspiração e tanta transpiração para fazer o melhor com excelência, para quem está lá do outro lado possa receber aquilo que há de melhor e há de novo sobre as questões mais interpretativas e profundas das Escrituras. Então você vai ter acesso a conteúdos reveladores que vão levar a sua vida para um novo nível, um outro patamar, uma outra dimensão, que são as dimensões e as recâmaras do Espírito que estão disponíveis para cada um de nós. Bom, eu quero deixar o pastor Matheus, que é o diretor, à vontade aqui com vocês. Eu vou pedir licença e eu quero, desde já, colocar aqui à disposição para liberar sobre vocês uma palavra de oração ao final dessa reunião, mas o pastor Matheus, ele vai estar instruindo como você deve fazer para conhecer um pouco mais sobre a plataforma e todos os acessos e tudo aquilo que você tem direito, para que respondamos todas as perguntas que estão conosco aí no chat, das pessoas que estão interessadas a fazer parte conosco desse grande movimento. Ok, Matheus? Ok. Voltamos já. Como eu acredito nisso que o pastor Jackson trouxe para nós, como eu acredito nesse tempo de catalisação para um futuro que Deus tem preparado, e por conta disso nós preparamos esta certificação, esta formação em teologia e ministério do Espírito. E nós não poderíamos fazer isso de qualquer forma. Para isso, nós estamos nos conectando com diversas pessoas que estão caminhando para o mesmo lugar que nós. O apóstolo Luiz Hermínio, ele sempre diz que aquele que está indo para o mesmo lugar sempre acaba se encontrando no meio do caminho. E no meio do caminho, no meio da jornada, nesse percurso que nós estamos trilhando, nós começamos a encontrar homens e mulheres de Deus que vão compor essa jornada de formação teológica. E talvez hoje, aqui e agora, nós estejamos também encontrando pessoas que vão conosco trilhar esse caminho que o Espírito tem nos proposto. E para isso eu gostaria de apresentar a vocês a plataforma. Gostaria de apresentar a vocês a plataforma que vocês vão ver aí na sua tela. Está ficando tudo lindo, maravilhoso, feito com muito carinho, com muita excelência por profissionais que nos inspiram a criatividade, nos inspiram a excelência. Tá bom, obrigado. Então aqui nós temos a certificação em Teologia e Ministério do Espírito. Essa é a nossa plataforma que você vai entrar à medida que você fizer a matrícula. Aqui nós temos a trilha de conteúdos, as boas-vindas. Nessas boas-vindas você vai ter ali um vídeo de boas-vindas, nosso cronograma de aulas que será postado, de disciplinas que serão postadas regularmente para você. Nós vamos ter ali também um contrato que você vai poder assinar conosco, fechar essa parceria. Nós teremos grupos exclusivos para os alunos no WhatsApp. Você vai estar recebendo instruções, você vai poder estar compartilhando a sua experiência, estar encontrando outras pessoas. Esse grupo é um lugar de conexão, porque nós acreditamos nisso, que a teologia também é feita a partir de relacionamento, de conexão, de vida. Então, nós estamos participando de um grande movimento
Um grande movimento do Espírito feito com homens e mulheres de todo o Brasil e de todo o mundo que vão se encontrar nesse lugar. Vocês vão ter acesso a toda a convocação teológica que nós estamos participando agora. Então será tudo gravado, os materiais estarão aqui disponíveis para você assistir quantas vezes você quiser. E não somente isso, nós preparamos 2 grandes eixos, o eixo teológico e o eixo ministerial. Dentro do eixo teológico, nós estabelecemos esses fundamentos, os fundamentos bíblicos e teológicos daquilo que nós teremos. Então veja, aqui você já começa com a história do movimento pentecostal carismático e a teologia e a prática da paternidade. Nesse módulo primeiro, nessa primeira disciplina, História do Movimento Pentecostal Carismático, nós vamos ter uma aula riquíssima com o professor Júlio Melo, professor, mestre em teologia, um homem de Deus que Deus nos aproximou nesse tempo para esta hora. E na teologia e prática da paternidade nós teremos a aula com ninguém menos do que o apóstolo Luiz Hermínio, nosso apóstolo, líder espiritual dessa casa, homem que tem direcionado a nossa vida há tantos anos. Então aqui nós teremos uma gama de professores capacitados, professores convidados, professores de fora do Mevan que também estão colaborando conosco e toda a equipe apostólica da Casa Mevan. Nós vamos estar com o profeta Jackson, com o profeta Nilson Júnior, com o profeta Fábio Souza, nós vamos estar com o pastor Edson Lapa, com o pastor Ulícios, nós vamos estar com diversos pastores que compõem a nossa equipe. Nós teremos também aulas bônus para você que assinou com o pastor Juscelio, com o pastor Fernando sobre discipulado e liderança. Teremos aulas sobre famílias no Espírito, a promessa sobre filhos e filhas. E também teremos uma disciplina exclusiva com o profeta Fábio Souza sobre a mentalidade profética. Então, na nossa plataforma, você vai ter aqui toda essa dimensão, todo esse eixo teológico e ministerial que une a vida e a reflexão, que une a devoção e a ortodoxia, que une a compreensão profunda da palavra com a vida no Espírito. Com a vida no Espírito. Então veja, nós preparamos 12 meses de conteúdo para você. 1 ano de conteúdo para você estar mergulhado, para você estar imerso na vida do Espírito, na reflexão profunda teológica, nesses novos horizontes que o Senhor está nos abrindo. Os 10 primeiros inscritos vão ganhar a box com 3 livros físicos autografados, que serão Mente Sadia, Corações em Chamas e Avivamento Responsável. Os 100 primeiros ganharão 2 anos de acesso com todas as atualizações do 2º ano. E quem comprar durante o evento ganhará acesso a 3 mentorias coletivas com o apóstolo Luiz Hermínio. Então nós teremos mentorias ao vivo, preparados para você que está conosco, que estará conosco. Esse é um panorama daquilo que nós estamos propondo aqui, dessa certificação, dessa plataforma, desse lugar de encontro, desse lugar onde nós estamos esperando você. Aonde nós estamos esperando você. Nós queremos caminhar e trilhar com você, nós queremos correr esse percurso com você, porque acreditamos que juntos o Senhor está nos formando para sermos uma igreja que testemunha com poder e autoridade aquilo que Ele tem para fazer nesta hora sobre a terra. A paz, queridos, aqui é o apóstolo Luiz Hermínio, fundador e presidente do Ministério Mevan Global, e eu creio que nós estamos entrando em um tempo decisivo na história da igreja. E por isso nós queremos capacitar milhares de pessoas, homens e mulheres dispostos a se aprofundar na palavra e na instrução do Espírito, para estarem prontos para o que Ele vai derramar nos próximos anos sobre nós. Por isso, nós estamos nos preparando através da certificação em Teologia e Ministério do Espírito, um núcleo de estudo, formação e revelação para quem quer servir com maior nível de maturidade e poder.
Se você faz parte desse grupo de pessoas, clique em Saiba Mais e venha se unir a nós nesse mover de fogo do Espírito e compreensão da palavra. A certificação em Teologia e Ministério no Espírito não é só mais um curso. É uma resposta, é um caminho de preparo, de alinhamento, de ativação. Tem gente que ora pedindo direção, mas quando ela chega, hesita em dar o passo. Eu estou aqui para te encorajar a dar o passo que você precisa dar, para viver o que você quer viver. Hoje nós vivemos um marco na história do Mevan. Essa realização é uma resposta de oração de muitos anos. Um passo claro para levantar, formar, enviar homens e mulheres cheios da palavra e do Espírito, com clareza, maturidade e autoridade para os dias que estão por vir. Estamos construindo um caminho de formação sólido para quem deseja crescer em sabedoria, entendimento e movimentação espiritual. E preparar uma igreja sóbria, viva e pronta para colher o que Deus está prestes a derramar. Se o teu coração queima por isso, clique agora no botão abaixo e garanta a sua vaga. Vai ser uma honra caminhar com você. Vai ser uma honra servir a sua mesa.